Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Henrique César, mais uma vez aqui, para a gente fazer aqui uma aula um pouco diferenciada das aulas tradicionais que nós costumamos a fazer. Geralmente, colocamos um conteúdo, capítulo X ou Y, e aí a gente vai explicando todo esse capítulo. Na aula de hoje, eu gostaria de fazer algo um pouco diferente. Eu queria fazer análise de fontes históricas referente à Revolução Inglesa de 1640 a 1688, que é exatamente o assunto que a gente está tratando nesse capítulo, tá? E aí a gente vai ver aqui algumas imagens e ver como é que elas se ligam, né? Imagens produzidas à época e como é que elas fazem parte do contexto da Revolução Inglesa, nesse caso em específico, tendo como principal personagem aqui o puritano Oliver Cromwell, tá bom? Então eu quero começar aqui com essa primeira imagem, tá? Que faz parte exatamente do contexto da Guerra Civil da Revolução Inglesa, em que mostra Oliver Cromwell liderando o seu exército de tipo novo, como era chamado, o exército formado aí principalmente por pessoas que compunham o parlamento inglês e que se colocava contra as medidas autoritárias da dinastia Stuart na pessoa do rei Carlos I, tá bom? Essa Revolução Inglesa, ela acontece principalmente por conta da maneira como o Carlos I e toda a sua dinastia se colocava na Inglaterra, aumentando impostos de maneira abusiva, recriando impostos que muitas vezes nem sequer mais existiam, como é o caso do ship money, um tipo de imposto que obrigava as cidades litorâneas inglesas a pagarem uma quantidade de dinheiro específica para poder equipar a marinha e tal. Isso é uma boa causa, ok. Só que ele não poderia aprovar esse imposto sem que antes o parlamento fosse favorável a essa decisão. E, no entanto, ele, numa medida totalmente autoritária, impõe esse imposto. Pois muito bem, além de invadir o parlamento inglês, fechar o parlamento, tá? Causando aí o início da Revolução Inglesa. Nessa imagem aqui em específico, nós temos aqui em primeiro plano, né, montado num cavalo branco, no alazão aqui, a figura exatamente de Oliver Cromwell, mostrando aqui uma figura de herói, numa posição vitoriosa, né, ao mesmo tempo que ele tem os seus inimigos sendo derrotados e jogados ao chão. Inimigos esses que faziam parte do exército da realeza, tá bom? Aqui nós temos aqui vendo em um segundo plano pessoas, né, os chamados cabeças redondas, pessoas que compunham o exército de Oliver Cromwell. E aí você me pergunta o seguinte, Henrique, por que eles eram chamados de cabeças redondas? Ora, porque eles se recusavam a usar a peruca que os nobres usavam naquele momento. Então, como eles não usavam esse tipo de adereço, usavam apenas o seu cabelo normal, eles eram chamados de cabeças redondas. O que importa aqui é que Oliver Cromwell irá levar o seu exército à vitória, pondo fim aí a monarquia absolutista na Inglaterra. Lembrando que essa Revolução Inglesa, ela tem várias reviravoltas. Você tem, a partir desse momento aqui, a instauração de uma república puritana com a chefia de Oliver Cromwell, ok? Mas quando Cromwell morre, acontece a restauração e somente na década de 1680 é que haverá a consolidação dessa revolução com a chamada Revolução Gloriosa, que colocará no poder Guilherme de Orange, né, colocando aí uma monarquia parlamentar, o rei tendo seus poderes limitados por uma Constituição. Pois muito bem, meus amigos, a imagem que eu gostaria de trabalhar em específico aqui é exatamente essa. Não se tem aqui um autor, nem a data específica dessa imagem, tá? Porém, se sabe que ela foi produzida durante a fase aí do governo de Cromwell, tá? E aí, o que é que nos chama a atenção nessa imagem? O que é que ela tem a ver com a Revolução Inglesa? O que é que ela pode contribuir com a análise da história? Né? A gente olha para essa imagem e se pergunta
que elementos que fazem parte dela, e o significado que esses elementos teriam, né, como eles poderiam ajudar no entendimento da história inglesa. E é exatamente isso que nós iremos tratar nessa aula, tá bom? Então é o seguinte, eu separei aqui 6 elementos, 6 pontos para que a gente possa analisar essa imagem e entender um pouco de como ela faz parte da Revolução Inglesa, né? O que está por trás, qual a simbologia de cada componente dessa imagem aqui, ok? E a gente vai começar aqui pela figura, pelo número 1. Em número 1, nós temos aqui Oliver Cromwell, tá? Em um primeiro plano. Você percebe aqui a figura de Cromwell como sendo aquela pessoa que está aqui em tamanho maior, porque se você observar na imagem original, existem aqui diversas outras pessoas que compõem essa imagem. Porém, o destaque maior está exatamente sobre Oliver Cromwell, como alguém maior, como um verdadeiro líder militar, seja porque ele está devidamente trajado com a sua armadura, a posição de retidão, a posição de sobriedade, demonstrando alguém que não tinha se deixado contaminar pela corrupção vigente da época, pela corrupção do absolutismo da família Stuart, né? Nós temos aqui uma posição séria de um homem pronto a guiar o seu povo rumo à libertação. Pois muito bem, não para por aí. Além disso, né, dessa figura de Cromwell em primeiro plano, você tem aqui alguns elementos que fazem parte dessa imagem, tá bom? Nós temos aqui a figura de um homem que é guiado pelo Espírito Santo. Henrique, de onde é que você tirou essa ideia? Ora, amigo, a Revolução Inglesa, ela faz parte de um contexto muito mais amplo, que é exatamente a ideia protestante. E no caso da Inglaterra, o puritanismo, tá? Então é o seguinte, havia uma crença entre os puritanos de que eles representavam exatamente aqueles que fariam a vontade de Deus, que se afastariam de tudo aquilo que era considerado errado, numa posição sóbria, de valorização do trabalho, uma posição de retidão, tá bom? Então, Cromwell representa exatamente esse líder que é guiado por uma vontade divina para libertar o seu povo. Isso não é novo na história inglesa. A gente lembra que durante a colonização inglesa na América, essa ideologia ela já fazia parte, tá? Quando ingleses saíram exatamente na Inglaterra, nesse contexto, por perseguição religiosa, eles vão para a América construir um novo país baseado exatamente nessa doutrina protestante. Chegando lá, irão implantar um modo de vida baseado nesses ideais, tá bom? E isso é o complemento aqui do que nós estamos falando. Analisando a imagem ainda, a gente percebe aqui que Cromwell ele está pisando, né, com os seus pés, tanto o direito quanto o esquerdo, em elementos diferentes. Então vamos lá analisar aqui. Por exemplo, nessa imagem aqui a gente vê Oliver Cromwell pisando, né, esmagando a monarquia absolutista. No caso aqui, a monarquia ela está representada, entre outras coisas, por uma mulher que está caída, né, com os seios aí desnudos, e a gente percebe que aqui no cantinho da imagem você vê uma coroa que cai da cabeça dessa mulher. Aqui você pode ler aqui o nome Babilônia, tá, em inglês, tá, representando aí a corrupção e tudo aquilo que era considerado de degradação na monarquia absolutista, e Cromwell está triunfando, está esmagando o absolutismo monárquico na Inglaterra. O interessante é mostrar aqui como há uma mudança de mentalidade nessa Revolução Inglesa. E isso é possibilitado principalmente pelo ideal do iluminismo. Quando, por exemplo, ele diz que um governo, né, o iluminismo aí pregado por John Locke, nesse caso, que um governo ele está ali para satisfazer a vontade do seu povo. Tá? E quando esse governo ele não satisfaz a vontade do seu povo, ele deve ser imediatamente
retirado do poder, tá? E aí essa imagem ela representa exatamente isso. Você imagina, meus amigos, que no período da formação das monarquias nacionais, os reis, eles eram considerados como representantes de Deus na terra. E agora, esses mesmos reis que outrora eram considerados representantes, estão sendo esmagados, tá, por essa revolução. Outro ponto que a gente poderia prestar atenção aqui, na sua perna esquerda, Cromwell está esmagando aí duas serpentes. Essas serpentes, meus amigos, elas representam, entre outras coisas, o clero e a nobreza inglesa, tá? Que durante o processo de revolução foram as principais forças que se uniram aos reis absolutistas para tentar barrar o avanço da Revolução Inglesa. Então Cromwell, assim como ele está destruindo a monarquia com o pé direito, com o pé esquerdo também ele está colocando por terra, né, o clero e a nobreza católicas da Inglaterra naquele momento. Mais adiante, aqui nós temos, meus amigos, no cantinho inferior da imagem, algo que nos chama bastante atenção. A questão do puritanismo e a valorização do trabalho. Como é que você pode perceber isso que eu estou falando? Ao analisar aqui as imagens embaixo, você percebe aqui trabalhadores, tá? Aqui você percebe pessoas trabalhando na agricultura, arando o solo, plantando os gêneros agrícolas. Aqui você vê alguém colhendo, mais aqui no cantinho da imagem você vê um pastor de ovelhas. Se você passar aqui para o outro lado, você vê pessoas trabalhando em minas, tá? Então é o seguinte, escavando aqui a questão do puritanismo e a valorização do trabalho. É da doutrina protestante, da doutrina puritana, a questão da valorização do trabalho. Isso fica muito claro quando a gente lê, por exemplo, a obra de Max Weber, né, que como os protestantes eles valorizam o trabalho. Para os protestantes, o maior pecado não seria você cometer, por exemplo, uma blasfêmia contra Deus, e sim você perder a questão do tempo e deixar de trabalhar. Dentro, por exemplo, da doutrina calvinista, outra doutrina protestante, a salvação ela seria confirmada, por exemplo, por meio de um sinal. E esse sinal seria a prosperidade, seria o acúmulo de riquezas. Daí a pergunta, como você acumular riqueza? Como você obter prosperidade se você não trabalha, se você perde tempo? Você percebe aqui, meus amigos, uma virada totalmente da mentalidade da época. Se você analisar a categoria trabalho nas sociedades antigas e no próprio feudalismo, você vai ver que o trabalho, por exemplo, em Grécia e Roma antiga, torna a pessoa um ser degradante, um ser de segunda classe. Por exemplo, a mão de obra de trabalho, tanto na Grécia quanto em Roma, é exatamente o trabalho escravo. Eram os escravos que eram destinados a fazer os trabalhos braçais. O trabalho intelectual, de pensar, de ter uma mente imaginativa, esse não, era considerado um trabalho superior. Então aqui você percebe que o trabalho braçal, o acordar cedo, o ser uma pessoa regrada, não ser uma pessoa dada, por exemplo, ao vinho, à bebedeira, faz parte dessa mentalidade puritana, faz parte dessa revolução inglesa também, né? Você percebe aqui camponeses, como eu falei anteriormente, operários trabalhando em minas, escavando, tá? Você percebe aqui toda uma mentalidade protestante por trás do que está acontecendo aqui na Revolução Inglesa. Mais adiante, meus amigos, nós temos aqui a questão da consumação da vitória de Cromwell. E isso fica muito claro quando a gente analisa essa parte aqui da imagem, em que você vê aqui, num plano mais destacado, uma torre, tá? E nessa torre você vê aqui duas edificações, você vê aqui algumas bandeiras, você vê pessoas aqui mais ao fundo representando como se fosse um exército, tá? E a gente vai aqui analisar essa parte. Por exemplo, essas duas construções aqui em cima representam, em primeiro plano, aqui um castelo, representando o castelo dos nobres ingleses da época. Ao mesmo tempo que ao lado desse castelo você tem aqui a igreja, tá? Representando aí a fortaleza do clero católico.
Beleza? Ao mesmo tempo que você percebe que a construção de um parlamento único. Não perca de vista, meus amigos. A Revolução Inglesa ela está acontecendo e ela simboliza, na prática, um conflito entre o poder absolutista e o parlamento inglês. A vitória da Revolução é a vitória do parlamento. Então você percebe aqui, nessa imagem em destaque, a construção de um parlamento único. Por exemplo, a primeira bandeira seria aqui a bandeira da Inglaterra, a segunda bandeira, a bandeira da Escócia, a terceira bandeira, a bandeira da Irlanda, tá? Todo esse parlamento sob a liderança de Oliver Cromwell, tá? Essa ideia de unificar o parlamento, de unificar a Grã-Bretanha, ela não é nova. Ela vem desde Eduardo III, mas é com Oliver Cromwell que nós estamos vendo aqui a consolidação desse ideal. Aqui mais ao fundo, pessoal, da coluna, a gente percebe o exército de Cromwell, tá? O exército dos cabeças redondas, bastante importante para a consolidação da vitória sobre o absolutismo monárquico, beleza? Aqui nós temos também algo bastante interessante, tá? Nós temos aqui alguns elementos que fazem parte dessa imagem. Por exemplo, aqui um pouco mais apagadinho, está nessa coluna aqui a questão de um nome, não sei se dá para vocês ler, Carta Magna. A Carta Magna, galera, ela é aprovada na Inglaterra desde o governo de João Sem Terra, tá? Essa Carta Magna ela serve para limitar os poderes do rei, tá? Para fazer com que o rei ele possa agir em consonância com o parlamento, tá? Mas nós temos também outras coisas que nos chamam a atenção aqui. Cromwell e a trombeta da vitória. Como assim, Henrique? Você percebe aqui nessa imagem, em primeiro lugar, uma mulher que está tocando a trombeta. Você percebe aqui uma espada, né? E saindo dessa espada uma fita que se liga exatamente aqui à igreja anglicana. E aqui nós temos uma frase em destaque. Vamos analisar cada um desses aspectos para a gente poder entender melhor do que se trata, ok? Por exemplo, em primeiro lugar, a questão da espada simboliza aqui que a vitória da Revolução, a vitória de Cromwell, ela se dá por meio da guerra. E uma guerra civil, uma guerra de ingleses contra ingleses, onde você vai ter um derramamento de sangue altíssimo na Inglaterra. Outra coisa que nos chama a atenção é a questão aqui da mulher tocando a trombeta. Essa trombeta aqui representa exatamente a vitória da Revolução, a consumação da derrota do absolutismo na Inglaterra. Em terceiro lugar, você vê aqui o círculo, né, de uma luz, tá? E em volta aqui de uma pomba. Esses dois símbolos, tá, na liturgia cristã, simbolizam exatamente a questão Esses símbolos aqui da liturgia cristã representam exatamente a presença do Espírito Santo nesse processo. Guiando aqui Oliver Cromwell, tá? Representado aqui por esse círculo de luz e também aqui a questão da pomba. Por exemplo, se você vê o Novo Testamento, né? Essa imagem ela aparece duas vezes. Aparece, por exemplo, quando João Batista aparece lá, durante o batismo de Jesus Cristo, tá? E aí a narrativa bíblica, por exemplo, mostra que uma voz em forma de trovão teria dito, né, representando, no caso, Deus lá, esse é meu filho em quem tenho prazer, referindo-se, a Jesus Cristo durante o seu batismo. E aqui nós vemos também a questão desse laço, né, essa mensagem que está ligada pela espada de Cromwell até a igreja anglicana, mostrando aí que por trás desse processo sangrento está uma questão religiosa. Aqui, mais ou menos em grego, lê-se adoração, mais ou menos assim, adoração a um único Deus. Beleza? Galera, durante esse processo nós não vamos ter imagens que venham apenas a favorecer a imagem de Oliver Cromwell. E isso é interessante a gente analisar na história, né? Imagens a favor, mas também imagens contra. Por exemplo, nessa charge que circulava na época, né, aqui uma gravura de 1657, você vê aqui uma figura bastante intrigante, tá? Você vê aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas em primeiro plano. O que é que chama a atenção aqui? A figura central
óbvio que se trata de Oliver Cromwell, tá? Mas o que é que essa charge ela busca criticar? Né? Que crítica ela procura fazer a Oliver Cromwell? Durante o governo de Cromwell, ele vai enfrentar uma série de levantes, por exemplo, levantes envolvendo a ala mais radical do seu exército, que buscavam uma espécie de igualdade jurídica, né? Outros camponeses que lutavam pela posse da terra, pregando aí já uma espécie de reforma agrária, tá? E ao mesmo tempo em que Oliver Cromwell edita o chamado Ato de Navegação, que dá, por exemplo, a supremacia, o monopólio do comércio marítimo à Inglaterra, você vê que há um conflito externo com a Holanda, que está sendo representado aqui por esse homenzinho. Você percebe aqui na mão de Cromwell que ele está arrancando as vísceras desse homem que representa aqui um holandês, tá? Quando Oliver Cromwell edita o ato de navegação, ele vai fazer frente exatamente à marinha holandesa, que naquele momento, através da chamada Companhia das Índias Ocidentais, fazia o transporte do comércio naquele momento. Quando, através do ato de navegação, Cromwell determina que só pode entrar na Inglaterra mercadorias sendo levadas pelos navios ingleses ou com a autorização da Inglaterra, ele está estrangulando, literalmente arrancando as vísceras da Holanda, beleza? Mas não somente isso, você percebe aqui, ó, no braço esquerdo de Cromwell, você percebe aqui no braço esquerdo de Cromwell, né, como ele coloca, ele segura o rei francês, né, representado aqui por essa imagem. Por exemplo, aqui nos seus pés, entre as pernas, ele tem um irlandês, ao mesmo tempo que com a sua perna direita ele está pisando sobre um escocês, representando aí a maneira um tanto autoritária como Oliver Cromwell vai construir o processo republicano, tá bom? Galera, dado ao fim essa explicação mais de imagens, nós vamos trabalhar aqui como é que essas imagens elas poderiam cair numa prova, seja ela de um vestibular tradicional, seja ela até mesmo do seu Enem. Henrique, isso é importante? Será que cai mesmo? Vamos ver. A primeira questão aqui se trata de uma questão da PUC de Minas Gerais, tá? E ela diz o seguinte: a caricatura holandesa de 1658, intitulada O Horrível Homem Rabo, representa mercadores holandeses tentando cortar a cauda de Oliver Cromwell, recheada de dinheiro. A partir da leitura dos elementos da gravura abaixo e da sua contextualização histórica, assinale a opção que melhor expressa o espírito da gravura em questão. E aí aqui a gente vai analisar essa gravura. Num primeiro plano aqui você tem o Oliver Cromwell, né? E aqui se trataria exatamente dos holandeses tentando cortar aqui, né, a cauda, o rabo, né, que está recheado de dinheiro. Pois bem, vamos aos itens dessa questão. Item A. Diante da débil marinha mercante inglesa, a Holanda apropriava-se de parte do lucro obtido pela Inglaterra com o comércio internacional? Não, meus amigos. O ato de navegação implantado por Cromwell, ele não vai deixar a marinha inglesa fraca, muito pelo contrário, vai fortalecer a marinha inglesa de uma maneira tão grande que isso vai possibilitar que a Inglaterra acumule capitais para 100 anos depois, ou menos do que isso, na década de 1750, já iniciar o seu processo de revolução industrial. É lógico que não é somente isso, mas a marinha inglesa, a marinha inglesa vai contribuir de maneira significativa para que esse processo de acumulação de capital ele possa ser concluído. E não somente isso, até
ao momento da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela é uma das maiores potências marítimas. É só você lembrar que durante a era napoleônica, por exemplo, Napoleão tentando vencer a Inglaterra, que era o seu principal concorrente na chamada Batalha de Trafalgar, ele vai fracassar. Embora Napoleão tivesse, é claro, um exército em terra gigantesco e bastante eficaz, nos mares a Inglaterra conseguia se sobressair de maneira extremamente brilhante, ok? Então o item A está completamente errado. O item B, os atos ilícitos praticados durante o protetorado de Cromwell tornaram o governo inglês refém de aproveitadores e chantagistas. Meus amigos, esse item se refere ao momento em que Cromwell, ao decretar os atos de navegação, né, e conseguir uma pacificação derrotando os holandeses e conseguindo derrotar a oposição interna, ele se torna um lorde protetor da Inglaterra. Durante o protetorado, de maneira nenhuma o governo inglês ele vai se enfraquecer, muito pelo contrário, ele vai se fortalecer, ok? Então está errado também o item B. O item C ele diz o seguinte: os atos de navegação promulgados por Oliver Cromwell prejudicaram o comércio holandês, fortalecendo a economia britânica. É exatamente disso que se trata essa gravura. Senão, o que estaria acontecendo aqui? Nós não teríamos aqui os holandeses tentando cortar o rabo aqui da caricatura de Oliver Cromwell. Ora, o item C é o item correto da nossa questão. Henrique, o que estaria errado aqui no item D? Vamos analisar. Apesar da tributação imposta pelo governo britânico, penalizava os comerciantes holandeses que dominavam o comércio inglês. Muito pelo contrário, os comerciantes holandeses não dominavam o comércio inglês. Muito pelo contrário, o comércio inglês, através dos atos de navegação, conseguirão se impor frente à Holanda. Ok? Tranquilo aí? Vamos para a próxima questão, então. E aqui, meus amigos, nós vamos para mais uma questão, dessa vez da PUC do Rio, tá? E ela diz o seguinte: considere as afirmativas abaixo, referente às semelhanças entre a Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Francesa. Ora, essas duas revoluções, elas têm como principal ponto de ligação a questão ideológica, digamos assim. O iluminismo é o pano de fundo dessas duas revoluções, tá? Ambas são revoluções burguesas, ambas são revoluções liberais e ambas querem o fim do absolutismo, tanto na Inglaterra quanto na França. O primeiro item da questão diz o seguinte: a ativa participação em diferentes momentos dos diggers, escavadores, e sans-culottes nas experiências revolucionárias inglesa e francesa, respectivamente, revela que as camadas populares defendiam projetos políticos próprios, não se mantendo à margem desses movimentos. Esse item, meus amigos, está completamente correto. Tanto os diggers na Inglaterra quanto os sans-culottes na França participaram ativamente do processo. No caso da França, é até um pouco mais radical, tá? Quando os jacobinos e sans-culottes se juntam, né, dando início ali a 14 de julho de 1789, a Revolução Francesa, o ato de ir até a Bastilha, destruir a Bastilha, o símbolo do absolutismo monárquico francês, né, e sair às ruas com a cabeça do prefeito da Bastilha sob uma lança, mostra aí a participação ativa dessas camadas populares nesses processos revolucionários. Essas camadas populares, elas tinham anseios muito bem definidos, tá? No caso aqui da Inglaterra, igualdade jurídica, uma espécie de uma reforma agrária. Na França, da mesma forma também. Item 1 está completamente correto. O item 2, um dos legados de ambas as revoluções está relacionado às transformações na estrutura fundiária, já que as grandes propriedades de terra concederam. Item 2. Um dos legados de ambas as revoluções está relacionado
as transformações na estrutura fundiária, já que as grandes propriedades de terra cederam lugar a minifúndios produtivos, que contribuíram para o crescimento da produção agrícola nesses dois países. Ora, esse item ele já está equivocado, tá? Tanto a Revolução Inglesa quanto a Revolução Francesa, elas não mudam a questão da estrutura fundiária. Muito pelo contrário, não é a adoção de minifúndios produtivos, e sim de latifúndios. No caso aqui da Revolução Inglesa, os campos, né, que antes eram cultivados por camponeses na produção de uma economia de subsistência, vão ser vendidos partes e outras partes doados à burguesia para plantar algodão em larga escala, para abastecer a nascente indústria em Manchester e Liverpool. No caso da França, após o processo revolucionário que derruba a monarquia absolutista da França, os burgueses irão tomar a frente do processo, colocando de lado as conquistas populares representadas pelos jacobinos. Então, não vai ser uma questão de um minifúndio produtivo, coisa nenhuma. Está errado o item 2 aqui. No item 3, as execuções do rei Carlos I, em Londres, tá? 1649, e do rei Luís XVI, em Paris, em 1793, são marcos simbólicos no fim de uma antiga ordem, o absolutismo monárquico. Uma vez que, pela primeira vez em suas histórias, governantes foram responsabilizados e condenados por seus atos em decisões políticas. Está completamente correto, tanto o item 1 quanto o item 3, tá? Tanto Carlos I quanto Luís XVI serão penalizados pelos seus atos despóticos de perseguição a opositores políticos, né, de uma má administração, de uma administração que relegava ao esquecimento as populações menos favorecidas. A pena, tanto para Carlos quanto Luís XVI, é a guilhotina. Aqui você tem uma inversão de valores, como a gente disse anteriormente lá atrás. Os reis, que antes eram considerados seres divinos, são agora julgados e têm como pena a decapitação. O item dessa questão, né, seria o item B. Mas vamos aqui analisar o item 4. O que é que ele ainda diz aqui? Ambas as revoluções consolidaram regimes democráticos ao estabelecer o voto universal masculino na Inglaterra pela Declaração dos Direitos de 1689, na França pela Constituição de 1791. Está errado. Na França, a Constituição de 1791, ela estabelece o voto censitário, ou seja, você precisa ter uma determinada renda para ser considerado votante. Então não é um voto universal, e sim um voto censitário. Está errado o item 4. O gabarito da nossa questão aqui é o item B. Os itens 1 e 3 são as alternativas corretas. Ora, meus amigos, e como é que esse assunto, por exemplo, cairia numa prova de Enem? Temos uma questão aqui do MEC para a gente poder trabalhar mais ou menos como é que ela seria cobrada. Diz o seguinte, é um texto da Declaração dos Direitos, tá? E ele diz o seguinte, que é ilegal a faculdade, né, o direito, de que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem a aprovação do parlamento, sob o pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferente designados por ele próprio, que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar leis. Essa é a Declaração dos Direitos, tá? Que é a consolidação aí da Revolução Inglesa, com a Revolução Gloriosa porque não acontece nenhum derramamento de sangue, tá? E o que é que esse texto ele quer nos dizer? Que o rei, a partir daquele momento, ele não pode agir mais de maneira despótica, de maneira absoluta. Ele tem como premissa qualquer atitude que for tomada no que concerne a leis ou impostos, convocar o parlamento para discutir
de que maneira essas leis seriam implementadas, que impostos seriam cobrados, né? Se ele quer fazer alguma queixa de algum agravo, que ele discuta sobre isso no parlamento, que é o local onde se fazem as leis, e não tomar uma atitude sozinha, ok? Então vamos diretamente aqui para o comando da questão. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados respectivamente. Então vamos lá, ele quer saber qual é o regime que está estabelecido na Inglaterra pela Declaração dos Direitos e o que é que acontecia na Europa naquele momento. Ora, o item correto aqui é o item B. Na Inglaterra você tem a limitação do poder do soberano, porque se institui uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa, ao mesmo tempo que no restante da Europa você tem governos absolutistas, como é o caso da França, como é o caso da Prússia, como é o caso da própria Rússia, tá? Então aqui o item A está incorreto. A Declaração dos Direitos não trata da questão da redução da influência do Papa, tá? O item C está incorreto, porque não está tratando da ampliação da dominação da nobreza, muito pelo contrário, a Revolução foi colocada em prática para acabar com os desmandos da nobreza. Não se trata aqui da questão da força do presidente, mas sim da força do parlamento, tá? Não se trata aqui da restrição da competência do Congresso, muito pelo contrário. Essa Declaração dos Direitos, esse documento, está dando condições para que o Congresso ele possa atuar de uma maneira mais ativa, ok? Eu agradeço a sua participação, espero que você tenha gostado aí da explicação dessa aula.